Muito bem. Agora eu vou tentar passar uma espécie de biografia resumida do Cruz e Souza. Então você já sabe que Cruz e Souza foi o maior representante do nosso simbolismo, do simbolismo brasileiro. Mas quem foi Cruz e Souza? Bem, o nome completo dele é João da Cruz e Souza. Ele era João da Cruz e Souza. João da Cruz e Souza. Nasceu no dia 24 de novembro, mesmo mês que eu nasci, 24 de novembro de 1861, quer dizer, mais de 100 anos antes de mim. Ele nasceu na cidade de Nossa Senhora dos Desterros, que hoje é chamada de Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, tá bom? Então ali nasceu. Então o Cruz e Souza era um catarinense. Ele foi o seguinte, um pouquinho dele, se a gente fazer bem resumido, né? Não a história dele todinha, mas esse nome que ele teve, João da Cruz de Souza, é uma alusão a um santo homenageado no dia do seu nascimento. Então teve isso, que é São Juan de la Cruz. Tá vendo? Ele foi filho de escravos, vamos dizer assim, ex-escravos, porque os pais deles foram alforriados. Alforriado é quando o escravo, a pessoa, tinha a possibilidade de ter a sua liberdade de volta, seja comprando, ou ele mesmo, alguns lutaram para comprar a sua própria alforria. Mas no caso dele, dos pais do Cruz de Souza, dos pais, eles tiveram o coronel Guilherme, e também a esposa dele, esqueci o nome do Guilherme Xavier. Guilherme Xavier, então, que era ali o senhor dos pais dele, também deram a liberdade, talvez comprou a alforria, ou concedeu carta de alforria, melhor dizendo, e eles ficaram livres. E aí o Cruz de Souza já vai nascer com a sua liberdade. Parecia que tudo podia dar certo para ele, porque ele começou a estudar na escola de nome lá, sabe? Entrou no Ateneu Provincial, que era a escola de referência ali em Florianópolis, antiga. Mas sabe o que aconteceu? Os pais dele que o adotaram agora, o coronel Guilherme Xavier e a sua esposa, faleceram, morreram. E Cruz de Souza ficou, então, sozinho. E aí a coisa ficou bem difícil para ele, né? Ele teve que se virar, né? A partir de 1877, ele passou a lecionar aula, ele dava aulas particulares para poder sobreviver, né? Era assim que ele fazia. E ao fazer isso, ele impressionava as pessoas com a sua capacidade, sua inteligência. E aí, ele já era nessa época, um conhecedor profundo de francês. E ele era tão bom nisso que ele faz, que ele viveu na época que tinha o racismo não era só estrutural, mas tinha os teóricos do racismo que queriam tentar dizer que existiam raças e que raças eram superiores a outras. Ele viveu bem nessa época aí, quando o ser de origem africana aqui no Brasil era muito difícil, quer dizer, no mundo inteiro, né? Estamos falando do nosso caso, né? Era muito difícil por causa dessas teorias. Mas só que aconteceu que um naturalista alemão que estava aqui no Brasil, Fritz Miller, ele escreveu uma carta para o irmão dele admirando a inteligência do Cruz de Souza e falou assim que não concordava com essas teorias de superioridade de pessoas e nessas ideias de racismo, né? Justamente pela a capacidade incrível que tinha o Cruz de Souza. Então, assim, ele percebeu que as pessoas são iguais, independente da tonalidade da pele, por exemplo, né? Então essa é a Cruz de Souza na sua trajetória
de pessoa muito inteligente, mas de luta muito grande também. Em 1877, também, que é o ano que estou falando, né? Suas obras poéticas passaram a ser publicadas. Então, o que ele fazia de poesia já desse tempo passou a ser publicadas, tá? E essa publicação eram em jornais lá em Santa Catarina, tá bom? E ao lado também de alguns amigos dele, como Virgílio Várzea e Santos Lousada, Lostadas, desculpe. Então eles começaram a publicar e fizeram até um jornal intitulado O Colombo. Isso foi em 1881. 1881. No ano seguinte, fundou a Folha Popular. Nessa mesma época, partiu em excursão pelo Brasil todo. Ele viajou pelo Brasil junto com a companhia teatral. E ele tinha a arte, a apresentação do teatro. Nos intervalos ele declamava poesias. E foi nessa época que ele também participou, engajou-se na luta abolicionista. O que é abolição? É o fim da escravidão. Ele lutou para isso, né? Tentando acabar com essa condição de escravidão no Brasil. Em 1883, ao perceber a inteligência que ele tinha, o presidente da província de Santa Catarina, porque naquele tempo não eram estados, eram províncias, o nomeou como promotor da cidade de Laguna. Mas ele nunca conseguiu assumir. O Cruz e Souza, mesmo sendo nomeado, não conseguiu assumir por causa do racismo. Os políticos, os chefes da época, né, os chefes políticos da época, não o deixaram, não permitiram que ele se tornasse o promotor ali de Laguna. O racismo imperando, lutando contra ele, né, mais uma vez. Ok? Nós vamos continuar.